todos. Que a paz de Jesus, nosso querido irmão mais velho, possa nos envolver nesse momento, nos trazendo a serenidade, o entendimento que a gente precisa das palavras dele mesmo, para que a gente tenha uma vida melhor. Sinto uma vibração de paz muito grande no ambiente, como se os espíritos amigos nos envolvessem, para que a gente pudesse ter mais serenidade para enfrentar a vida lá fora. E para a gente estudar um tema semelhante a esse, como justiça, amor e caridade, é preciso que a gente se debruce nas palavras de Jesus, de Kardec, e por que não dizer também de Moisés, trazida no Monte Sinai. Quando a gente recebeu a primeira lei de Deus, os judeus receberam a primeira lei de Deus, que está consubstanciada nos 10 mandamentos, que todo mundo conhece, né? Todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe, os 10 mandamentos, a gente observa que ali está implícita a lei de justiça. Foi a primeira manifestação divina para a humanidade nesse sentido de organização, de equilíbrio e de uma programação. Na verdade, vocês estão vendo que houve uma programação divina. A primeira lei recebida foi a de justiça. Posteriormente, nós vamos encontrar Jesus trabalhando a lei de amor. Já estava na terra, implantando o evangelho aqui dentro do reino de Deus na terra, e ele traz a lei de amor. Claro que ele fala na caridade, mas ele deixa implícito que posteriormente, mais tarde, haveria de vir restabelecer as coisas. Ele mandaria um outro consolador para vir restabelecer as coisas. E aí a gente sabe que o Espiritismo chegou e apresentou à humanidade a terceira lei divina, que é a lei de caridade. E Kardec não podia deixar de colocar isso como o slogan da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Porque naquela época a salvação era como se fosse uma graça, né? Ela vinha de graça. A graça de Deus trazia-nos a salvação. E aí Kardec deixa claro que não era só pela graça, mas pela prática do bem, pela caridade. Vou voltar de novo a um assunto que talvez eu tenha falado na última conversa que nós estivemos aqui. O encontro de Jesus com Moisés e Elias no Tabor. Vamos voltar de novo a isso. Lembra-se que nós, não sei se a gente situou isso, mas vamos recordar. Capítulo 17 de Mateus. Está lá revelado no Tabor, no monte. Você vai ver Jesus transfigurado. É assim que ele relata, né? Jesus transfigurado. E com quem ele conversava? Com 2 que já haviam desencarnados, ou então 2 espíritos desencarnados, na posição também de muito luminoso, mas não igual a Jesus. Juntos os 3 formavam as 3 revelações. Eu gostaria de chamar a atenção para isso, para a gente não esquecer da importância disso. O encontro do Tabor não é só um encontro mediúnico, como muitas vezes a gente diz. Não é somente uma reunião, a apresentação de uma reunião mediúnica, mas é o encontro de 3 mensageiros divinos ali naquele momento. Um encarnado e 2 desencarnados. Um transfigurado, mostrando a sua luz, e os outros 2 materializados, para trazer à humanidade a programação divina, a justiça, que estava localizada em Moisés, quando ele trouxe para a gente os 10 mandamentos, o amor, representado ali naquela hora pela presença de Jesus, ele é o amor, e possivelmente aquilo que seria a caridade, que estaria representado por Elias, que apresentar-se-ia depois à humanidade. E o próprio Jesus deixa claro isso quando ele disse: Elias já veio e não foi entendido, mas ele voltará, ele retornará para restabelecer as coisas. Ele deixava muito claro, bem claro mesmo para a gente, que na verdade haveria de vir o restaurador daquilo que Jesus havia apresentado e que vinha restabelecer as coisas. Então, colocada essa introdução das 3 revelações, vamos começar pela primeira. Estão lembrados da revelação de justiça?
O que que seria essa revelação de justiça? Quando a gente vai lá e vê os 10 mandamentos, você observa assim, mas nossa senhora, os 10 mandamentos é amor também, é caridade também, mas só que não está a palavra bem clara nesse sentido. Mas está trazendo aquilo que o nosso querido, o nosso Jesus nos traz. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como nós acabamos de ouvir. Amar a Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua capacidade de espírito, de toda a sua alma, de toda a sua força, e ao próximo como a si mesmo. Aí estão todos os mandamentos, os 2 são importantes. E se você observar nos 10 mandamentos, o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento fala do amor a Deus. O quarto, do quarto ao 10º, fala do amor ao próximo como a nós mesmos. Aí está bem detalhado, com toda explicação necessária, a lei de justiça, que é necessário a todos nós. Mas aí, quando Jesus manda o outro Consolador, que vem restabelecer todas as coisas, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na 3ª parte, uma lei, uma das leis que Kardec trabalha. Lei de justiça, amor e caridade. Kardec junta as 3 coisas e forma uma lei só. Vocês acreditam que eu sempre vi muitas traduções da Bíblia como sendo não caridade, mas amor. E muitas vezes a gente confunde como amor e caridade como se fosse a mesma coisa. Mas você vê que não somente o Novo Testamento, como o próprio Kardec no Livro dos Espíritos, ele faz a diferenciação. Amor é amor e caridade é caridade. Ele faz a diferença. É bem interessante isso aí. E a gente vai ver a palavra de Kardec fazendo isso aqui no Livro dos Espíritos. Na questão 875, que é o que eu gostaria de trazer, tem várias outras, mas nós vamos pegar só essas 2 para que a gente possa trabalhar 2 ou 3, algumas coisas que eu possa trabalhar nesse momento, a lei de justiça. Como se pode definir a justiça? Perguntou Kardec aos espíritos. E eles responderam: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Isso é justiça. Então, no momento em que eu apronto um farnel, trago aqui na casa espírita e digo: eu comprei da minha feira, fiz a minha feira e trouxe essa feira também. É pouco, mas é de coração. Eu estou fazendo justiça. Ainda não estou fazendo caridade. Por quê? Eu tenho o dinheiro para comprar e a pessoa que vai receber não tem. Então, de onde tem que sair as coisas? De onde tem mais para onde tem menos. É isso que mantém a gente vivo, sabia? Nós temos vários trilhões de células formando os nossos corpos. E como é que estas células funcionam, formando tecidos, órgãos e sistemas? Saindo as substâncias de onde tem mais para onde tem menos. Se uma célula chegar para mim e dizer assim: eu não estou por aqui, vamos dizer que um tecido da gente chega a dizer: eu estou por aqui, eu não vou dar mais os meu plasma, não vou dar nada que está passando por aqui para ninguém, vou ficar só para mim. O que é que vai acontecer? O tecido vai adoecer, o órgão vai adoecer e o organismo vai ficar doente. Eu vou adoecer. Já pensou se os alvéolos pulmonares, aqueles alvéolos pequenininhos, microscópicos, eles absorvem o ar que vem do fora, puxam o oxigênio para ele, cai na corrente sanguínea e eles jogam o oxigênio aí. Por que o oxigênio entra aí? Porque o sangue que chega no pulmão está cheio de gás carbônico, de CO2. Então, onde é que tem mais gás carbônico? No sangue, passa para o alvéolo. Onde é que tem mais oxigênio? No pulmão, passa para dentro da célula, do sangue. E vai para a célula. E aí nós estamos aqui, ó, respirando, numa boa, nem sabe o que está acontecendo. Isso é justiça. Passando de onde tem mais para onde tem menos. Por isso que os espíritos responderam a Kardec: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Mas Kardec continua. E o que é que determina esses direitos? São determinados por 2 coisas: a lei humana e a lei natural.
Então aí a gente se defronta com dois problemas graves. A lei humana e a lei natural. A lei natural, ela se processa naturalmente, quer a gente queira, quer não, mas a lei humana não. Vai depender dos homens, da capacidade e do livre-arbítrio dos homens. Continuam ainda os espíritos amigos. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça. Só regula algumas relações sociais. Aí, tá bom, né? Só regula algumas relações sociais. Enquanto na vida particular, na vida privada, há uma infinidade de atos que são da competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Então, nós temos algo chamado consciência. Quando Deus nos dá livre-arbítrio, nos determina a consciência para que possa estar desperta e nos mostrar aonde seria realmente a justiça. Ora, então Kardec pergunta, então fora desse direito consagrado à lei humana, qual é a base da justiça fundada nisso que você chama de lei natural? Onde está esta base da justiça na lei natural? E os espíritos responderam a Kardec, o Cristo já vos disse, querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Olha, gente, que coisa linda, né? Querer para os outros o que você quer para si. Você não quer isso para si, então queira para os outros também. É isso que é a justiça natural. Deus pôs no coração do homem a regra da verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Na incerteza do que ele deve fazer para o semelhante, em qualquer circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agisse para com ele. Deus não lhe poderia dar guia mais seguro do que a própria consciência. Então, todos nós temos a nossa consciência que determina que a gente possa dar aos outros aquilo que a gente deseja para nós mesmos. Kardec, então, faz uma observação aqui nessa resposta e no final ele diz o seguinte, desde todos os tempos, em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Olha o raciocínio de Kardec. É por isso, meus irmãos, que eu não me canso de estudar o Espiritismo. Porque cada vez que a gente lê, a gente vê uma coisa nova. A gente vê uma explicação diferente, um entendimento atual. Olha que coisa linda. O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal, que é o que a gente busca, né? Tem um livro muito bom de Emmanuel chamado Pensamento e Vida. São 30 capítulos. E tem um capítulo excelente que ele fala sobre esses temas. Sobre como a gente pode adquirir o hábito de posse e começar o egoísmo, a desenvolver o egoísmo. Vale a pena a gente estudar esse capítulo. Se intitula Hábito. Então a gente vai entender bem isso aqui. A religião cristã, o ensino de Jesus vem para mostrar a gente que devemos tomar o direito pessoal que todos querem para si como base do direito do próximo. E quando a gente fala em próximo, você não fala só é próximo o nosso semelhante, né? O nosso irmão em humanidade. Mas se eu estiver com um animalzinho de estimação, ele é o meu próximo. Se eu estiver na natureza, nas plantas, as plantas são o meu próximo. Se eu estiver caminhando entre as pedras, entre os minerais, com a água no rio, ele é o meu próximo. Então a gente pode falar muito bem em ecologia, falando sobre o próximo. Mas só que a gente não aprendeu assim. Aí vem o Espiritismo restabelecer todas as coisas agora, para mostrar a gente que isso é muito importante, que a gente comece a entender e tenha uma vida diferenciada a partir desses conhecimentos. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma orientação muito clara de um espírito protetor, no capítulo 13. Eu gravei aqui o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser saber como praticar a caridade,
não está sabendo como fazer, leia o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois você lê o 15. Vai entender mais outras coisas. Agora, leia o 13, você vai ver como deve ser praticada a caridade de uma maneira ampla e precisa. Olha, se você olhar só os títulos que Kardec colocou aqui, é um guia seguro. Uma coisa atrás da outra, é um guia. Se der tempo, eu ainda mostro para vocês esse guia. No capítulo 13, no item 10, tem um espírito protetor que ele diz assim: Deus usa de justiça igual para com todos nós. Olha a lei natural da justiça aqui, mais bem explicada por Kardec. Deus usa de justiça igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da última hora. Está lembrado dos obreiros da última hora? Um saiu mais cedo, outro saiu mais tarde, mas todo mundo recebeu igual, porque era a lei de justiça, recebeu igual. Mais adiante, esse espírito amigo nos diz que Deus nos dá o livre-arbítrio, mas apenas em sua misericórdia infinita, pois no fundo dos nossos corações uma sentinela vigilante, que se chama consciência. A mesma coisa que os espíritos responderam a Kardec no Livro dos Espíritos, é que ele está trabalhando isso aí, porque esse livro trabalha justamente essa terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, escutai essa consciência, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes a gente consegue entorpecê-la, diz o Espírito, opondo-lhe o espírito do mal com L, não é mal. Ela então se cala, ficais certos, porém, de que a pobre escorraçada se fará ouvir através do remorso. Ouvia, interrogai-a, com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela haveis recebido. Não esqueça da máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Observai este preceito. Reuni-vos todos sob essa bandeira e tereis aventura e consolação. Aí você observa uma coisa interessante. Você não pode fazer justiça sem amor. E não pode dar amor sem caridade. Você, quando pratica caridade, você está fazendo amor e está fazendo justiça. Então, a gente não pode separar essas três. Não pode, elas vêm juntas, unidas, interligadas. Exatamente como nós todos estamos interligados no fluido cósmico universal. É assim que Deus governa o mundo. Nos diz o Espírito Emmanuel, num livro que nós começamos a estudar agora, Ceifa de Luz. O livro Ceifa de Luz, nós estamos vamos para a terceira mensagem, quando ele diz assim, veja que coisa linda que ele diz, eu trouxe até anotando aqui. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. Interdependência é estabelecido por Deus. Então, eu não posso ficar com raiva daquela pessoa que não gosta de mim e dizer assim, vá para lá que eu não tenho nada com você. Minha vida é minha vida, sua vida é sua vida. Negativo. E cadê a interdependência? Nós estamos todos no fluido cósmico universal, imersos no fluido cósmico, no prana, no hausto do Criador. Está lá, tudo espalhado no universo. Estão os mundos, as estrelas, os astros, os sóis, né? Os planetas, os cometas, e nós dentro deles, imersos aí, interdependentes. Essa é a base da justiça, do amor e da caridade. E Deus, nos diz Emmanuel, na sua sabedoria, a gente não pode esquecer, lembra-te disso, dessa interdependência. Esse é o regime instituído por Deus no universo. Nada está isolado. Estamos todos interdependentes uns dos outros. Mas vamos adiante, que é o que eu quero colocar. E o amor? O amor foi nos trazido por Jesus. Jesus nos trouxe o amor como exemplificação. E vamos encontrar aqui no capítulo 11 a lei de amor. Já leram essa parte, a lei de amor? Quem não leu, leia depois em casa com calma. Tem uma mensagem de Lázaro, excelente, maravilhosa, e tem uma mensagem também de outros espíritos. De Fênelon, tem uma mensagem linda de Fênelon, e tem mais outra também.
Deixa eu ver de quem? De Samson. São 3 mensagens, mas eu peguei a primeira, que foi a lei de Lázaro. Olha a palavra de Lázaro. Olha o que Lázaro diz a gente sobre a lei de amor. Toda a doutrina de Jesus, toda a doutrina de Jesus inteira se resume no amor. Visto que este sentimento, por excelência, né, ela está predominando naquele indivíduo. E os sentimentos, aí ele começa com a base. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Aí ele abre um leque para a gente. Várias pessoas juntas, cada uma com as suas características interdependentes, porque eu não posso isolar ninguém. Estamos interdependentes. Nós estamos desenvolvendo os sentimentos que começam com os instintos. Quando mais avançado nós estamos e corrompidos, a gente só tem sensações. Aí a gente se enterra no materialismo, na materialidade, né? Na comida, na bebida, no sexo, na maldade, na malevolência, na maledicência. Aí é só sensação. É isso que ele está dizendo. Um pouco mais desenvolvido. Quando está ainda no começo do desenvolvimento do espírito, é instinto. Mais desenvolvido é só sensação. Mais apurado, instruído e depurado, ele desenvolve sentimentos. E este sentimento é a essência do amor. Emmanuel tem uma mensagem muito bonita no livro Brilhe Vossa Luz. É a primeira mensagem do livro Brilhe Vossa Luz, que ele diz assim, que a pirâmide de elevação da alma tem uma base com 4 ângulos. Presta atenção, é matemática. A pirâmide de elevação, toda pirâmide tem uma base de 4 ângulos, né? E ela tem 4 pontos que a gente precisa trabalhar para desenvolver a nossa alma. O primeiro ângulo é compreender. Quem compreende, perdoa sempre. Olha o que ele diz. É compreender. Quem compreende as situações, perdoa sempre. O segundo ângulo é aceitar. Você compreende. Até você perdoa, mas às vezes você diz assim, só perdoa aquele que for, mas não quero negócio, né? É meu amigo, é meu parente, agora não venha muito não, que eu não quero negócio. Então ainda não aceitou. Aí vai para o segundo ângulo, é aceitar. Quem aceita é porque vê mais longe, entende mais, compreende mais. Sabe que você é um espírito que tem um passado, está vivendo uma vida hoje, vai viver o futuro, e que eles não estão isolados, eles estão entrelaçados, passado, presente e futuro. Estão interligados. O meu presente dependeu do meu passado, e o meu futuro vai depender do meu presente hoje. Então, quem aceita, porque enxergou mais, veio mais longe, percebeu. E se você aceita, você começa a desenvolver sentimentos. Sai do instinto e da sensação apenas. Entra no sentimento. Aí quando você desenvolve os sentimentos, você começa a amar. Começa a amar. Aí começa a amar o seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia. Amar aquela mulher, começa aquele amor pesado, né, carnal. Depois você começa a amar com aquele sentimento de desprendimento, o amor filial, o amor universal, o amor fraternal. E aí Emmanuel diz, quando a gente ama, a gente se ilumina. Por que a gente se ilumina? Porque desenvolve sentimentos. Deixou mais aquela parte das sensações e desenvolveu sentimentos. Aí esse é o terceiro ângulo da nossa base, da nossa pirâmide de elevação. E aí quando a gente está naquela parte caminhando para a amorosidade, o entendimento, a fraternidade, você descobre que precisa se dedicar a alguém, a ajudar, a tirar alguém do sofrimento, a dar alguma coisa de si,
Aí você começa a produzir o quarto ângulo, que é serviço. Começa a trabalhar no bem dos outros, não apenas só no seu. E aí ele diz, e quem serve, conquista. Conquista o quê? Olha a base da pirâmide, o que é que a gente está produzindo? Elevação. Conquista crescimento espiritual. Conquista paz de espírito. Consciência tranquila, dever cumprido, né? Oh, tem coisa melhor do que isso? Então, essas 4 pontos, essa base é uma mensagem linda, tá? É a primeira mensagem do livro Brilha a Vossa Luz, que o Espírito Emmanuel faz essas 4 colocações. Só ela daria a palestra, né? Se a gente fosse trabalhar cada um desses ângulos. Então, ele aqui diz assim, o Espírito Lázaro, ele diz, a lei de amor substitui, eu achei linda essa frase, eu grifei, eu tenho vários evangelhos, todos estão grifados com essa frase. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Olha que coisa linda. Já não sou mais eu, Terezinha da Silva Melo Cabral, que por sinal eu já fiz uma análise do meu nome. E me assustei, porque que descobri que Cabral é do meu marido, Melo é do meu pai, da Silva é da minha mãe, eu só tenho Terezinha. Se eu não viver como Terezinha, espírito, eu não vou viver como esses 3 que me deram os nomes. Não é verdade? Então, a lei de amor é isso aqui, ó. Você deixa a personalidade e passa a viver com a fusão dos seres. É uma frase que a gente merece trabalhar. E ele diz assim, isso extingue as misérias sociais. Olha que amplidão o Espírito trouxe para a gente. Isso extingue as misérias sociais. Tem mais coisa. Ditoso é aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso, quer dizer, feliz é aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem os pés ligeiros. Ele transporta-se de si mesmo, ele sai de si mesmo para ajudar os outros. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos daquela época se sobressaltaram. E os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Naquela época, quando ele falou do amor divino, eles desceram ao circo. E iam morrer cantando. Hoje a gente tem tudo. Internet, online, presencial, livro de todo tipo, e ainda fica na cama dizendo assim, eu estou com uma preguiça de ir lá. Tudo fácil. Às vezes está com sofrimento, né? Mas tem muito melhor do que naquela época. E a gente não vai nem assistir e nem fazer alguma coisa que poderia. Mas veja, naquela época só foi Jesus falar a divina palavra amor, e todos aqueles que se viram mais longe, como Maria, como João, por todos os discípulos, eles enxergaram mais longe. Só João não morreu assassinado, mas e Judas que se suicidou. Mas os outros 10 todos foram assassinados, até o que substituiu Judas. Matatias foi assassinado. Por amor a Deus, por amor a Jesus, por amor ao bem, por amor à caridade. Aí a gente já vai entrando na terceira postagem de Kardec. Justiça, amor e caridade. Elas se entrelaçam. E aí nós vamos para a questão 886 do Livro dos Espíritos. Estão lembrados dela? 886. Kardec fez uma pergunta maravilhosa. Como era que Jesus entendia a caridade? Tirou todas as dúvidas da gente. Como Jesus entendia a caridade? E os espíritos superiores responderam que ele entendia como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ele falou essas 3 coisas.
Nossa querida amiga Luísa Maria Gonçalves, quando ela fazia as palestras desses assuntos, ela dizia, é um BIP, meus irmãos. BIP, benevolência, indulgência, perdão. BIP, coloque esse BIP na sua consciência. Põe esse BIP na consciência. E na hora necessária, ele vai apitar. Pi, 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 nem que seja no coração. O coração bate mais forte, pi, 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 e você começa a desenvolver esses três elementos que os espíritos colocaram. E aí, Kardec faz uma explicação em cima dessa resposta dos espíritos, que eu queria dizer aqui para vocês, chamar a atenção. Ele diz assim, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Viu que ele distinguiu os três? O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Então, justiça é uma coisa, amor é outra coisa e caridade é outra coisa. Amor não é caridade, como muitas vezes a gente encontra nas traduções de alguns Novos Testamentos, de algumas traduções mal feitas. Então, ele diz, o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque o amor ao próximo, repete Kardec, é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Aí ele está trabalhando a amplidão da caridade. E aí Kardec faz um adendo aqui que eu gostaria de dizer a vocês. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, à roupa, ao calçado, ao alimento, ao medicamento. Não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Aí ele dá uma explicação fantástica. Quer se trate dos nossos inferiores, iguais ou superiores. Gostaram? Olha o que Kardec diz a gente. Abrange todas as relações que a gente tenha com os nossos semelhantes, quer se trate dos nossos inferiores, iguais ou superiores. Se nos manda ser indulgente, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Então aqui ele deixa bem claro que a caridade abrange, né, a benevolência, não somente a beneficência, que é a doação de coisas, a benevolência, a indulgência e o perdão. Olha que maravilha, o perdão. Aí aqui já, eu li há poucos dias, nós estudamos uma mensagem de Emmanuel, que ele trabalha a desculpa, o título é desculpar, mas aí ele trabalha não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, aonde ele coloca a caridade como sendo uma das explicações para isso aí. É bem interessante. Mas vamos continuar aqui para a gente seguir o nosso raciocínio. Aí na outra questão, mais adiante, na 888, Kardec faz uma pergunta interessante. Então, vocês condenam a esmola? Só falaram em benevolência, indulgência e perdão, não trabalharam aqui a beneficência como caridade. E aí ele pergunta, então condenais a esmola? Olha a resposta dos espíritos. Não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. Veja que chamamento de responsabilidade para a gente. Não a esmola propriamente dita, mas a maneira como ela é feita. Eu vi uma vez, na nossa casa, numa distribuição, a pessoa determinou que pão salgado era para os pais, para as mães levar, e o pão doce para as crianças. Aí quando chegou na vez dos meninos, o menininho chegou assim e disse assim, tia, bem baixinho, eu não gosto de pão de sal, eu gosto de pão, não gosto de pão doce, eu gosto de pão de sal, mas o de sal era para dar aos pais, né? E o doce era para dar às crianças. A gente não faz isso às vezes, essas coisas. Aí, olha a dureza, né? Aí a pessoa que estava distribuindo chegou assim, mas aqui não vai ser assim não.
Você vai comer o pão doce que você é criança. Sua mãe vai receber o de sal e lá você troca com ela. Aí o menino baixou a cabeça, ela disse, e se quis, quis. Se não quis, fez chamá-la Luiz. Aí eu disse assim, aí a gente está dizendo que está fazendo a caridade. Viu aí como são as coisas? É isso que Kardec está mostrando aqui para a gente. Não é somente a forma de dar, mas a maneira como dar. É isso que ele está chamando a atenção da gente. A verdadeira caridade pode ser sempre boa e benevolente. Quem responde isso é aquele espírito São Vicente de Paulo. E ele pode responder. Quantos anos ele trabalhou com as comunidades carentes? Fazendo bem, amorosamente. Ele foi quem respondeu isso. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Tanto está no ato como na maneira de fazê-la. Mas adiante ele diz a gente, amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina. O amor é a lei de atração. Aí ele entra numa coisa ampla, maior. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, na hora que o átomo de oxigênio se junta com outro átomo de oxigênio e forma o gás oxigênio O2, isso é amor. Na hora que o hidrogênio se junta, né? H2O, 2 hidrogênios com um oxigênio e forma uma molécula de água, isso é amor. Olha o que ele está dizendo, o espírito amigo. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, nós. E a lei de amor é a atração, é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, os elementos na natureza estão se formando graças à lei de amor. Mais adiante, São Vicente diz o seguinte, não esqueçais jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou desencarnado na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior perante o qual ele tem deveres a cumprir. Isso é outra explicação importantíssima. Nós devemos sempre ter a ideia de que temos um guia espiritual, um amigo que nos guia, que nos orienta, ou pessoas que nos orientam, mas tem aqueles que estão mais necessitados e que precisam também da nossa orientação. Aí ele diz aqui, por isso, sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. E em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores. Sede o mesmo para com os mais íntimos seres, mais ínfimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Maravilha, né, meus irmãos? Eu fiz questão de trazer os livros e ler aqui na essência. É como se eu estivesse dando assim um tira-gosto para vocês estudarem. Procure os grupos de estudo. Todos os grupos de estudo fazem isso. E lá você ainda pode discutir, ainda pode dar sua opinião. Aqui você fica ouvindo, fica assim meio em dúvida, será que é, será que não é? Mas no grupo de estudo você ainda dá sua opinião. E pergunta, e se for assim, assim, assim? Aí vai ter um debate. E aí você vai entender bem melhor a amplidão do ensino dos Espíritos. Mas quem foi que entendeu com clareza a lei de justiça, amor e caridade? Vivendo o Evangelho de Jesus para concluir as nossas palavras de hoje. Quem se lembra dele? Paulo, o apóstolo. Ele entendeu verdadeiramente essa lei. E falou dela, principalmente da caridade. Quando ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Então eu posso ser muito inteligente, ser poliglota, falar várias línguas, falar até a língua dos anjos. Eu posso até falar a língua dos anjos,
Mas se não tiver caridade, serei como um sino que não ressoa. Bate e não ressoa. Serei como o bronze, né? Aí ele vai mais longe, ele se aprofunda mais, Paulo. Aí lá, essa vai para os médiuns, viu? Essa vai para os médiuns. Ainda quando tivesse o dom da profecia, quem são os profetas? Os médiuns. Aí eu vejo o Espírito, eu ouço o Espírito, eu converso com o Espírito, eu recebo o Espírito. Faz a caridade? Olha o que ele diz aqui. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, eu sou médio de todas as situações mediúnicas, que penetrasse todos os mistérios e que tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que eu tivesse uma fé, aquela fé possível a ponto de transportar montanhas, aquela que a gente usa no passo para fazer a cura, que diz que estamos curando, os trabalhadores da cura. Olha aqui, ele está dizendo isso a gente. Se não tiver caridade, eu nada sou. É só o aspecto de fora. Eu nada sou. E quando eu houvesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, olha, morrer por isso, e não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. Por quê? Aí Paulo explica o porquê. Isso está em Coríntios, na carta dele, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, no capítulo 13, melhor dizendo, no capítulo 13. Porque a caridade, meus irmãos, ele diz aqui, Paulo, é paciente, é branda, benfazeja, não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita mal. Pelo amor de Deus, quando eu li isso aqui, não suspeita mal, estamos todos reprovados, porque a gente adora fofocar e suspeitar dos outros. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila, se alegra com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Estas são as palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios. E aí Kardec escreve o seguinte: de tal modo Paulo compreendeu essa grande verdade da lei de justiça, amor e caridade, que ele disse todas estas palavras que a gente acabou de dizer. E coloca, sem equívoco, a caridade acima até da fé. Porque ele disse, portanto, permanecem agora a fé, a esperança e a caridade. Mas das três, a mais importante é a caridade. Ele diz isso na carta aos Coríntios. É que a caridade está ao alcance de toda a gente. Olha o que Kardec escreve. Do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independe de qualquer crença particular. Ô Kardec bom, eu adoro estudar Kardec, eu vibro estudando Kardec, porque é maravilhoso o entendimento daquele homem. E ele só teve 14 anos, não foi para fazer isso tudo. Analisar, era um espírito preparado, porque senão ele não teria feito. Olha o que ele diz aqui. Eu entendo tudo isso, que ele achou maior, coloca a caridade até acima da fé. Aí ele complementa esse processo que faz a gente entender melhor, porque a caridade está ao alcance de toda a gente, qualquer pessoa pode fazer a caridade, porque só se fosse caridade só com coisas doadas, só fazia quem tivesse dinheiro, o pobre não podia fazer. Mas se você está atravessando a rua e tem uma casca de banana e você sabe que vem alguém correndo, o que é que você faz? Se abaixa, apanha a casca de banana e bota no lixo. A gente faz o quê? Apanha. A gente já está nessa fase. Apanha a casca de banana e fica miserável, mal educado. Como é que come a banana e joga a casca no chão? Não é? A gente já está apanhando a casca, mas ainda xinga o outro. A gente não só faz, ai meu Deus, eu tenho que pegar, lá vem uma velhinha ali, ela vai, entendeu? A gente pensa no que jogou a casca.
Preguiçoso, sem vergonha, comeu banana e ainda jogou a casca na rua para derrubar alguém. Porque nós ainda estamos naquela fase de transição, né? Tentando a mudança. Aí o que é que ele diz aqui? Ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio. Você pode ser o indivíduo mais sábio, mais importante. E o outro que não sabe nada, não sabe nem ler nem escrever. Mas ele vai saber fazer a caridade. Que ela independe disso. Do rico como do pobre. Aí essa última bateu pesado na cabeça da gente. E independe de qualquer crença particular. Ah, eu sou dessa religião, por isso que eu sou bom na caridade. Eu sou dessa outra religião, por isso que eu sou caridoso. Né? Olha o que ele está dizendo aqui. Independe da crença que você tenha. Essa atitude. Ele faz mais, Paulo fez mais. Define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, da doação de coisas, como também no conjunto de todas as qualidades do coração. Ou seja, do sentimento, da amorosidade, na bondade e na benevolência para com o próximo. Isso está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, isso aqui é um tesouro. É um tesouro. Você sabe aquele pai que tinha um dinheiro muito para dar aos filhos? Aí ele tinha muito dinheiro, viu que ele estava doente, os filhos só em cima, papai está doente, papai está doente. Aí ele disse, eu vou distribuir logo tudo com vocês, não vou guardar mais nada, porque eu posso morrer a qualquer hora, e distribuir os dinheiro todo. Aí todo mundo fugiu, né? Foram cuidar das heranças e deixaram o pai lá sozinho. Ele foi melhorando, enfim, continuou, né? Aí ele pegou, estava estudando já a doutrina espírita e estudava o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele achava encantador. Cada palavra, cada mensagem, ele vibrava daquilo ali. Aí ele disse, meus filhos precisam conhecer este livro. Aí ele pegou o livro e botou dentro do cofre. Fechou, botou aquelas letras, aqueles números todos, e aí ele fazia que ia abrir, e os filhos ficaram olhando, só, hein? Papai tá botando alguma coisa lá no cofre. O que é que ele botou? Se eu estou guardando meu tesouro, agora esse eu só dou quando vocês morrerem. Quando eu morrer, vocês vão encontrar. Aí o velho foi definhando, que a idade foi chegando, e aí ele desencarnou. Quando desencarnaram, se juntaram em conjunto para abrir o cofre. Quando chegaram lá, eles encontraram esse tesouro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Dou aos meus filhos como rota de orientação para que eles vivam melhor a partir de agora. Para que eles possam entender a mensagem divina da fora da caridade. Não há salvação. Chegamos ao nosso tempo, nossa amiga já chegou aqui e nós já chegamos também. Que a bondade de Jesus possa nos envolver, para que a gente se esforce, estudando, analisando, refletindo. Quando a gente reflete nessas coisas, a gente se renova. Depois que a gente se renova e começa a trabalhar em cima disso, a gente se liberta. A primeira fase está na metade. Só se liberta depois da segunda. É isso que Emmanuel diz a gente. Meus amigos, paz no coração de todos. Paz nos seus lares, nas suas famílias. Amando mesmo, do fundo dos seus corações. Aproveite a oportunidade. O tempo é agora. Faça tudo que seja possível para vocês. Para amar mesmo, ame, goste, faça o bem, se tiver ao seu alcance. Esqueça aquela palavra malsã, aquela boca meio chata que fizeram com você, uma mentira ou uma calúnia. Vai esquecendo tudo isso e vai vivendo o que você puder. Que é isso que vai libertar a nossa alma, vai nos fazer elevar nessa pirâmide, que é compreendendo, aceitando, amando e servindo. Deus conosco, hoje e sempre.